As cores possuem significados que remetem a quem criou o mundo, ou seja, Deus. No começo da criação, nós somos informados que Deus criou uma luz. Através dessa luz começou a percepção que os seres humanos no futuro teriam sobre todo o universo criado por Deus. E a gente vê que o universo criado por Deus, ele não é monocromático, muito pelo contrário, ele tem imensas variações de cores diferentes, de várias transformações, de várias combinações que fazem muitas vezes imagens lindas. A gente vê animais com todas as cores possíveis, peixes, plantas, flores. É realmente um mundo muito colorido. Mas será que isso aqui é uma pura estética ou existe algo por trás? Deixa eu te dar uma ideia de algo que é muito colorido que você conhece na Bíblia, que é o arco-íris. O arco-íris foi um sinal que Deus deu à humanidade depois da geração do dilúvio de que eu não farei mais um dilúvio. O sinal é esse, ou seja, mesmo que a humanidade chega num nível espiritual muito baixo, saibam que eu vou botar aqui um pacto com vocês que é exatamente o arco-íris, que ele tem 7 cores, e através dessas 7 cores você vai perceber que eu não mais farei um dilúvio no mundo todo. Será que é à toa que o arco-íris tem 7 colorações, 7 tons completamente diferentes que começam com vermelho e terminam com uma tonalidade do azul? Ou será que, na verdade, é parte da mensagem que Deus está mandando para a gente? Você sabia também que os cientistas hoje afirmam que as cores que nós vemos, que nós vestimos e até na nossa comida tem uma influência muito grande na nossa vida, no nosso humor, até mesmo no grau de saciedade. Se você tem um prato de comida e nesse prato aparecem várias cores, então a pessoa às vezes é capaz de comer realmente aquilo que é necessário, não há mais, e ela já fica satisfeito. Algo que os olhos conseguiram ver. Um dos testes interessantes, já que eu entrei nesse tema, é de pessoas que foram chamadas a comer uma comida muito saborosa, mas de olhos fechados. O que se percebeu é que essas pessoas não conseguiam sentir todo o gosto, todo o sabor que o alimento tinha e muitas vezes eles não conseguiam ficar saciados. Se a gente fala de comida, então pessoas que comeram e poucas cores no prato, elas mais uma vez se sentiram assim. O que eu quero mostrar aqui é que as cores, na verdade, elas foram criadas por Deus e elas têm uma influência muito grande na nossa vida. Não é à toa que você vê pessoas em propagandas ou em eventos vestindo cores muito específicas. Você pensa que quando um presidente aparece num debate e ele aparece com um terno de uma cor, a gravata de outra cor, você pensa que é à toa? Então saiba que na verdade é tudo programado, porque a cor que você viu na roupa daquela pessoa te faz pensar num perfil psicológico que você dá para ela, uma nota, uma impressão, uma sensação que você tem sobre ela. Então você vai aprender aqui que as cores, na verdade, elas foram criadas por Deus, têm um significado profundo que afeta a sua vida. E se você também aprender como utilizá-las no seu dia, eu vou te dar muitos exemplos até de experimentos que são feitos hoje em dia na prática somente com cores. Você vai ver que isso pode trazer energias completamente boas e positivas na sua vida e o contrário. Às vezes você está utilizando cores que estão fazendo mal a você e você nem imaginava. Para eu explicar o tema das cores, eu quero que você conheça mais um conceito de um vídeo que aparece aqui no canal, que é sobre as Sefirot, as emanações, manifestações de Deus. Nós aprendemos que, na verdade, Deus se manifesta nesse mundo através de 10 emanações diferentes. 3 emanações que elas são consideradas as superiores e 7 inferiores. De acordo com a Kabbalah,
cada uma dessas emanações, ela é representada por uma cor. Isso você vai ver já já que não é à toa. Você também vai aprender que na Bíblia a gente vê muitas vezes o tema de cores utilizadas específicas com objetivos. Mas se eu volto um minutinho para o tema das Sfirot, das emanações, das manifestações de Deus nesse mundo, a gente sabe que essas manifestações vêm de Deus até o ser humano, na verdade, é toda a sua criação, mas o próprio ser humano, a forma como ele vai receber essas cores, estão dentro do seu ser. Então, se você olhar um ser humano no aspecto das emanações, você vai ver as 10 emanações, cada uma representando uma parte do seu corpo, quando você vai ver que existem Sfirot, manifestações, que vão estar do lado direito, que significam, que representam o lado da bondade. Do lado esquerdo, que significam o lado da bravura, do julgamento, algo um pouco mais duro. E outras Sfirot, outras emanações que elas aparecem no centro, um pouco à direita, que significa, na verdade, a harmonia desses dois conceitos, que é levado um pouco mais para o lado direito, ou seja, o lado da bondade, tem uma influência maior, e muitas vezes isso é chamado do atributo da piedade. As cores, se a gente pensa nelas, né, a gente também tem cores primárias, secundárias, porque a gente tem as cores primárias, até existe uma certa discussão, mas todos concordam que existe o azul, o vermelho, a terceira, muitos colocam o amarelo, tem algumas outras pessoas que colocam o verde. Essas seriam então as 3 cores primárias. Se a gente pensa num esquema, a gente poderia pensar que por um lado você tem um vermelho, que ele é gritante, que ele é quente, né? Te dá uma impressão muito, muito, muito forte. Por outro lado, quando você vê o azul, você vê uma cor que te acalma, mais séria, mais sóbria, e você vê o amarelo, que seria, né, a terceira cor, que seria uma espécie de harmonia. Ele não é tão forte quanto o vermelho, por outro lado, ele não é tão frio ou tão calmo como o azul. Então a gente vai ver que isso entra exatamente nesse aspecto humano das manifestações que entram de Deus até cada um de nós. Então você vai ver que existem realmente tonalidades que elas estão mais ligadas ao lado, do lado direito, o lado azul, o lado vermelho no lado esquerdo, e outras que são mais centrais. Vamos analisar agora cor por cor para você poder saber como ela te influencia, se vale a pena você se vestir com ela, se vale a pena você decorar o seu quarto com ela, ou mesmo alguns tratamentos específicos. Vamos começar com o azul. Olha que coisa curiosa. A palavra azul no hebraico, que é kahol, não aparece na Bíblia. O que sim aparece é um tom de azul chamado de Tchelet. Seria um azul um pouco mais claro, até indo um pouquinho para o lado esverdeado. Esse seria o azul bíblico, e aonde você vê ele, você tem alguns exemplos. Um dos exemplos clássicos, se você ler no livro de Números, Deus ordena você a utilizar franjas nas suas roupas, e essas franjas elas estarão parcialmente tingidas de azul, desse Tchelet. E através dessas franjas você lembrará de Deus e de todos os preceitos que ele mandou. As roupas dos sacerdotes no tabernáculo e no grande templo também são descritas como tendo esse mesmo tom de azul. Inclusive, parte das cortinas que existiam no tabernáculo também tinham essa tonalidade de azul. E a gente também falou algo muito importante, que o arco-íris possui a cor azul também. No lado místico, o azul ele está ligado com a emanação da bondade.
Ou seja, ele desperta dentro do ser humano o sentimento de querer ser bom ou de fazer bondade com outras pessoas. Quando você vê uma pessoa também vestida de azul, te dá uma sensação de tranquilidade, de calma. Os cientistas, veja que coisa interessante, a gente falou agora da tradição de mais de 2000 anos atrás. Hoje em dia, os cientistas afirmam que quando nós vemos a cor azul, isso ativa a parte do cérebro do sistema parasimpático que está ligado exatamente com a sensação de calma, de tranquilidade. Então pode ser que ele é usado às vezes exatamente com esse objetivo, apesar que existem outras cores que também vão ser usadas com um objetivo parecido, como eu vou te mostrar adiante. No peitoral do sumo sacerdote existiam 12 pedras, não é verdade? Uma delas tinha tonalidade azul, e era a pedra da safira, mas eu estou falando aqui, da safira, que era bíblica, tá? Vamos deixar isso aqui muito claro. Não é à toa que no peitoral do sumo sacerdote você vai ver várias pedras, 12 pedras com tonalidades uma diferente da outra, praticamente não existe uma repetição de cores. Tem algumas pedras que podem ter alguns elementos, mas de uma forma geral, cada pedra. A gente também, de curiosidade, você vê na Bíblia que cada tribo tinha uma bandeira com uma cor diferente, então também vai ter o tchelet esse azul. Agora veja bem, hoje em dia é sabido que os cientistas afirmam que eles fizeram vários experimentos. Então, além desse sentimento de tranquilidade e calma, também a cor azul é capaz de despertar a sua criatividade. Então, às vezes, uma pessoa que está precisando fazer algo, ela não tem a ideia, ela pode se inspirar no azul para conseguir ter boas ideias e assim sair aquela inspiração que ela está precisando tanto. A segunda cor que a gente vai estudar agora é o vermelho. O vermelho que a gente fala que ele está do lado esquerdo, que tem a ver com justiça, com bravura, é algo um pouco mais forte. Na Bíblia, você vai ver algo muito curioso, sabe por quê? Porque de um lado você vê Esaú. Assim que Esaú nasceu, ele foi descrito como uma criança avermelhada, o que a gente chamaria de ruivo, mas a ideia é que toda a pele dele chegou bem avermelhada, muito diferente do seu irmão Jacó, seu irmão gêmeo, que nasce completamente diferente. Então ele já é chamado de avermelhado. A segunda parte que tem a ver ainda com Esaú, e a gente vai ver um pouco das características desse avermelhado, é que ele volta do campo, depois que ele voltou da caça, ele chega para o seu irmão Jacó, ele vê que Jacó está cozinhando, o que ele pede? Ele fala, por favor, me dá de comer. A tradução em português, infelizmente, está errada, eu já vou te mostrar, um guisado vermelho, assim está na tradução. No hebraico bíblico, o que aparece é Ha'adom Azeh. Não aparece a palavra guisado, aparece o vermelho aí. Ou seja, Jacó estava cozinhando algo que era vermelho e o que ele pede é o vermelho. Então você aqui aprende como é importante estudar o hebraico bíblico. É verdade que aqui não vai fazer tanta diferença na interpretação correta, mas isso é só um exemplo que você tem que aprender, a necessidade de você aprender a Bíblia de acordo com as fontes corretas. Então você vê Esaú, que era considerado uma pessoa muito má, uma pessoa que enganava o seu pai, uma pessoa que casa com várias mulheres, trai várias mulheres, comete assassinatos. As profecias sobre Esaú e seus descendentes são terríveis na Bíblia. Ele é o avô do povo de Amaleque, né? O seu filho Elifaz acaba dando luz a Amaleque, que é o povo que Deus chama o povo do mal, o povo que tem que ser apagado, exterminado da face da terra. Então você vê um lado terrível, um lado da raiva, do orgulho, da arrogância que significa o vermelho. Realmente uma pessoa, quando vê o vermelho, ele tem essa sensação, né, um pouco de um fogo, de algo muito eletrizante. Mas será que o vermelho é tão negativo ou somente negativo? Então a gente tem um exemplo. Se você lembrar o rei Davi,
Quando vem Samuel e fala para Jessé, olha, nenhum desses seus filhos, 7 filhos que você mostrou até agora, é o rei que Deus falou para eu falar que ele é o próximo rei de Israel. Você tem mais algum filho? É verdade que ele fala, eu tenho. E aí a Bíblia traz a visão de Davi como uma pessoa que era ruiva. A palavra em hebraico é Admoni. Adom é vermelho, Admoni, avermelhado, é o que nós chamamos de ruivo. Mas a gente vê então uma outra pessoa, também descrita como vermelho, por um lado completamente positivo. Como pode ser? Aqui você entendeu que existe uma energia muito forte no vermelho. A pergunta é, como você utiliza essa energia? Esaú utilizou por um lado ruim, para roubar, para matar, para fazer idolatria e assim por diante. O Davi, ele também tinha o lado vermelho. Então ele é aquele que vai lutar contra Golias. Ele tem um lado vermelho, ele tem algo que é uma raiva, mas ele canaliza isso para fazer a vontade de Deus. Por isso ele é eleito o rei. Ele é uma pessoa extremamente ativa. Então sabe o que os cientistas falam? Se uma pessoa, ela está num marasmo, uma pessoa não consegue se mexer, ela não está com vontade, está com falta de energia, eles falam, olha, por favor, veja coisas vermelhas, coloca alguma roupa vermelha, porque isso vai ter uma influência dentro da sua vida. A gente precisa que você saia um pouco dessa mesmice, desse marasmo que você está, para você começar a atuar e poder fazer um pouco das suas ações. É interessante que, de acordo com a ciência, quando uma pessoa veste uma roupa vermelha, ela desperta muitos sentimentos em outra pessoa. Mas que tipo de sentimentos? Provocativos. Nós vemos muitas vezes em filmes que quando eles querem despertar sexualidade, erotismo, eles colocam as mulheres vestidas exatamente de vermelho. Então, o vermelho, ele faz com que o ser humano ele tenha sensações muito fortes. Isso pode ser usado para o bem, pode ser usado para o mal, como você percebeu. Então tem esse lado da justiça, uma justiça muito forte, uma justiça muito dura. O problema que acontece quando a pessoa usa o vermelho é que ela perde muito da sua criatividade. Então isso pode também afetar o seu lado racional, o seu lado analítico. Então a pessoa tem que saber muito bem qual o momento que ele está, se vale a pena usar o vermelho ou não. Também no peitoral do sumo sacerdote existia uma pedra que se chamava Odem, de novo, Adom no hebraico bíblico é vermelho, a pedra é Odem, exatamente porque ela era vermelha. E esse era o rubi. Eu quero sim te falar que as fontes místicas da Kabbalah dizem que o vermelho berrante deve ser evitado, porque se a gente falou que ele está ligado a essa parte da justiça, a justiça é completamente diferente da bondade ou da piedade. Então a influência, a manifestação que vem é uma manifestação de justiça. Então, de acordo com essas fontes, não é bom usar o vermelho gritante. Um vermelho que é mais para o lado de Bordeaux, que ele é mais vinho, ou ele é mais clarinho, seria menos problema, até que a gente vai chegar mais tarde no rosa e você vai ver que cor fantástica que na verdade é um derivado do vermelho. E o amarelo? O amarelo, ele não aparece com o nome Tsarov na Bíblia, ele aparece como ouro. Toda pessoa que vai descrever o ouro, normalmente ele fala o ouro é, claro, uma tonalidade de amarelo, e é uma tonalidade que não é à toa, não é algo mais naquele amarelo gritante, não é aquele amarelo fosforescente que a gente vê, e sim o amarelo, ele é algo que está entre o azul e o vermelho. Ele está naquela posição que nós falamos, um pouquinho à direita. Ele está no centro, um pouquinho à direita, e você vai ver que coisa legal. Antes disso, na Bíblia, a gente vê vários objetos que são feitos de ouro. Certamente, um do que você vem na sua cabeça diretamente era o candelabro. Ele era feito puro de ouro e nele eram acesas luzes que iluminavam. Como é que essas luzes iluminavam? Ou seja, tem muito amarelo aqui. O que tem a ver com isso? A gente vê também as descrições do rei Salomão, que ele colocou tanto ouro no grande templo de Jerusalém que ele construiu.
ouro demais, e muitas vezes é descrito o ouro de Salomão. Você vai entender qual a ligação já entre Salomão e ouro, além da riqueza que ele tinha. A arca sagrada, mais uma vez um objeto que ele era feito de ouro. As pessoas, o que elas viam o ouro da arca sagrada, também os querubins que estavam acima também assim eram feitos. Então a gente vê, na verdade, nas roupas dos sacerdotes também tinham fios de ouro. O próprio sumo sacerdote, ele utilizava uma espécie de tiara na testa dele, que estava escrita a palavra sagrado para Deus, e era algo completamente feito de ouro. De curiosidade, ele era amarrado com fios azulados. A gente não tem tempo para explicar tudo, mas a gente vai ver que isso aqui não é à toa. O que significa o amarelo? Qual a energia do amarelo? Então a gente explicou, começamos a falar, o amarelo é uma espécie de síntese entre o azul e o vermelho. Então, por um lado, ele não vai ser tão gritante, tão duro, tão forte ou provocativo como o vermelho, mas ele não vai ser somente a sabedoria ou a bondade que o azul transmite, aquela calma, aquela tranquilidade. Ele é a metade do caminho. O que é a metade do caminho entre os dois? Os nossos sábios dizem que é a felicidade. E realmente, quando nós vemos algo amarelo, é algo que normalmente traz que coisa bonita, que coisa alegre, que coisa boa. Pra gente, isso é uma coisa muito instintiva. Vou te mostrar uma coisa espetacular. Você sabia que no Alasca existem 67 dias de escuridão? E o que foi descoberto? Que tem pessoas que acabam sofrendo uma espécie de desordem psicológica que traz para elas tristeza. Os médicos e cientistas afirmaram é porque elas não veem tanto tempo o sol, a cor amarela. Hoje em dia, eles buscam tratar essas pessoas colocando luzes amarelas ou pintando coisas de amarelo, e a pessoa vê isso e dá para ela algum sentimento de alegria, porque você imagina, você está 67 dias no escuro, sem a luz, sem o brilho do amarelo. Então o amarelo, na verdade, ele tem algo fantástico. Ele não é calminho demais, mas ele não é também além da conta. O que é essa metade do caminho? Exatamente esse sentimento de alegria. Ele também aparecia no peitoral do sumo sacerdote, uma das pedras se chamava pitdá, que era o topázio, que era amarelo. De acordo com a ciência, mais uma vez a gente vê igualzinho a tradição da Kabbalah. Então, o amarelo significa alegria, felicidade, esperança. Então, muitas coisas boas, até mesmo prazer, está associado ao amarelo. Então, você já pode pensar que dias vale a pena você colocar o amarelo, né? Para você aumentar a sua alegria, felicidade e o seu prazer. O verde é uma cor espetacular. Esse aqui você tem que prestar muita atenção pelos segredos e a força que ele pode ter em vários aspectos da sua vida. O verde na Bíblia ele se chama Yarok, ele aparece com a palavra Yerek, que são as verduras, ou seja, a verdura, que também em português é verde, e aí continua com verdura, então aparece, mas aparece também em sarata, aquela doença que dava na pele, só que no caso a gente está falando quando ela dava na roupa ou na casa das pessoas. Algumas pessoas traduzem como lepra, não era lepra, porque lepra não dá em roupa, lepra não dá em casa, né? Só dá em seres humanos. Então a gente está falando aí, os sinais eram ou vermelho muito forte ou um verde muito forte. Essas são as alusões bíblicas do verde. Mas agora preste atenção, em relação às Sfirot, as manifestações divinas, está ligado à manifestação da Biná, que é o entendimento. E o que ela significa? Nós temos a primeira é a sabedoria, que se chama Chormá. Ela está num nível quando Deus foi criar o mundo. Então está num nível muito elevado, um nível completamente abstrato. A primeira manifestação na prática de Deus no mundo é a manifestação da Biná, do entendimento. A cor da Biná é verde.
Ou seja, ela é o primeiro contato de Deus com o universo, é o começo da criação de todo o universo e de todos os mundos que a gente conhece, que a gente sabe que eles existem, também mundos espirituais. Então o verde ele tem essa noção de algo que está começando. Você já parou para pensar que todas as frutas, quando ela está no começo, né, do seu amadurecimento, antes ainda, ela está no começo do seu crescimento na árvore, ela está verde. Você pergunta, essa banana está boa? Não, ainda está verde. E essa manga? Não, ainda está verde. Cada fruta, quando ela não está pronta, ela está verde. Por que todas as frutas aparecem assim no comecinho? Porque verde significa o começo. E daqui a gente vai conseguir avançar, daqui a gente vai conseguir fazer a próxima etapa. Então não é à toa que verde aparece no entendimento, no biná. E agora, se a gente junta o conhecimento místico com o conhecimento científico, vai sair algo espetacular. Porque a Kabbalah diz que muitas vezes a pessoa ela precisa da influência do verde para poder recomeçar. Biná também está ligado com o lado feminino, está ligado com a mulher. O mundo, a vida começa dentro da barriga da mulher. Então também tem aqui essa associação de verde. Então, de acordo com as fontes místicas, uma pessoa que ela está doente, ela deve procurar o verde para se curar. Por quê? Porque significa que ela está começando tudo de novo. E é exatamente o que a ciência fala. Hoje em dia a ciência fala, uma pessoa que está doente, ela dá muitas vezes receitas de bebidas feitas de verduras. Então se chama suco verde. Você toma esse suco verde. Ou o médico fala, faça uma dieta. Quanto mais verduras, quanto mais verde tiver no seu prato, melhor. Concentre-se nisso, que isso vai trazer a cura para o seu corpo. A nível psicológico, quando a pessoa está muito tensa, está com muitas dificuldades na vida, muitas vezes o que se fala é saia de casa, vai para um ambiente natural, vai para um ambiente, e nesse caso, aqui a ideia, muito mais do que ir para uma praia, alguma coisa assim, vai para um lugar onde tem árvores, onde você vai ver muito verde, porque isso vai te trazer uma tranquilidade nova, isso vai te dar a oportunidade de você recomeçar. Você vai dar um start novamente naquela situação que você estava. E aqui eu quero te dar um conselho muito importante. Se você quer fazer isso, faça da forma correta, porque o seu verde significa essa conexão inicial de Deus. Significa essa chance que você tem de recomeçar, você está ligado à natureza. Então, se você quer realmente se curar, quando você vai buscar a ajuda da natureza que Deus criou, vá sem artefatos eletrônicos, vá sem a contaminação, a poluição do celular ou de outras coisas que interferem no seu contato com o verde da natureza. Então, o verde tem uma influência muito grande. Também no peitoral existia uma pedra verde chamada Bareket, que é a esmeralda muito conhecida. Então a gente viu aqui uma propriedade espetacular que existe nos alimentos com relação ao verde, existe na cor que você vai vestir, muito mais existe na natureza que tantas vezes a gente precisa. Então a pessoa que saiu daquele equilíbrio bom, a chance dela recomeçar exatamente com o verde e daí fazer a sua dieta, a sua vida, a sua parte mental novamente com uma forma muito mais saudável. O branco é uma cor especial, porque a nível científico, né, o branco é aquela cor que, na verdade, ela está refletindo dentro dela todas as cores e por isso nós vemos o branco. O branco é aquela luz que aparece antes de entrar no prisma e se dividir em todas aquelas cores. Então, qual a importância do branco na Bíblia? O branco dá uma clara imagem de purificação. A gente vê, por exemplo, em Isaías, também vemos nos Salmos, mas a ideia de que se os seus pecados estão te sujando, eles estão escarlates, eles são vermelhos, né, estão manchando como um sangue, se você se arrepender, eu vou tornar a sua roupa, a sua alma, o seu ser
novamente branco. Então o branco tem essa ideia de pureza, de perdão dos pecados. Então dá uma ideia sublime. Não é à toa que, de acordo com a Kabbalah, o branco está ligado com a coroa, que é aquela manifestação que está acima de todas as outras. Até mesmo se a gente fez a ideia do ser humano, ela está em cima do ser humano porque ela é chamada de Keter, é chamada da coroa. Da mesma forma que a coroa está acima do ser humano, assim também ela está. É curioso que, de acordo com a Kabbalah, o branco ele aparece como um branco que ele, na verdade, ele brilha. E é exatamente o que aparece no peitoral. A pedra que está associado ao branco é a pedra de diamante Yahalom. Quando a gente vê uma pessoa com cabelos brancos, então isso lembra pra gente uma pessoa bondosa, piedosa, uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, exatamente o que acontece. Ou seja, Deus ele manda uma mensagem também através da cor dos nossos cabelos, da nossa barba. A gente vê o cabelo branco e a gente sabe que algo de piedade está ligado exatamente a esse conceito de piedade, de pureza muito especial. Mas como tudo que Deus criou, existe o livre-arbítrio, também pode ser usado para o mal, porque uma das alusões bíblicas à cor branca é, mais uma vez, aquela doença de pele que nós falamos anteriormente, a tzaraat. Um dos sinais é que a pele ficava branca ou o fio de cabelo se tornava branco. Ele não era, ele era preto e agora ele se torna branco. Isso é quando a pessoa utiliza a piedade dele da forma errada. Como pode ser isso? Quando ela utiliza a piedade para ter piedade das pessoas malvadas ou das pessoas agressivas que fazem mal às outras. Então, ao invés de puni-las com o vermelho, nesse momento ela usa o branco, ela está fazendo uma coisa errada. Mas essa purificação que o branco tem, se usado corretamente, exatamente a roupa do sumo sacerdote no dia mais sagrado do ano, o dia do perdão, quando ele entrava no tabernáculo, no sagrado dos sagrados. Nesse momento ele não estava usando 8 vestimentas, somente 4. E essas vestimentas todas eram completamente brancas. Então a gente vê aqui algo muito importante no sentido da sua purificação, da sua piedade. Então a pessoa que está precisando trabalhar esses aspectos, a cor dela, da influência para ela, sem dúvida, é o branco. Já o preto, que seria exatamente o contrário, é porque o preto, nas leis naturais, é a cor que absorve todas as outras cores e não reflete nada. Por isso que a gente vê o preto. Ele está ligado a Malchut, que é o reinado, que das 10 manifestações divinas, 10 influências divinas, é a que está mais embaixo. Por outro lado, é aquela que leva tudo à prática. Na Bíblia, o preto está associado à juventude. Por exemplo, em Eclesiastes 11, eu sei que a sua tradução não mostra a palavra preto, mas é isso que está escrito Shacharit, e a tradução é exatamente, vem do shachor, ou seja, a pretude, que seria a pessoa que é jovem, ela ainda tem cabelo preto, a pessoa que já é mais idosa, ela tem cabelo branco. Será que é à toa que, na maior parte do mundo, os juízes se vestem de preto? Porque o preto, ele dá uma ideia de sobriedade, de seriedade. O preto, ele tem uma influência positiva e negativa. A positiva é exatamente como nós falamos, que tem um lado que a juventude, ela está ligada ao preto, mas eu tenho que fazer as coisas certas da juventude. Se eu não fizer as coisas certas, eu posso acabar caindo. A pedra do peitoral que existia negra era a ônix, que está ligada com José. Veja bem, José, ele foi para o Egito, ele era jovem, ele quase foi seduzido, então ele tem um lado do negro, do preto, da juventude, mas ele utilizou o lado no momento correto, no momento que ele foi seduzido, ele não se deixou passar pelo pecado, não deixou cair, porque ele teve a seriedade, a sobriedade. Então muitas vezes a pessoa tem que usar o preto exatamente quando ela precisa demonstrar para ela mesma, talvez para outras pessoas também. Eu sou jovem, mas eu sou uma pessoa séria, eu sou uma pessoa que tem valores, sou uma pessoa muito estável. É isso
que a cor preta significa. Eu não posso deixar de falar com você do lilás, porque o lilás, ele está ligado nas manifestações. Se a gente agora falou do reinado que está mais embaixo, o lilás, ele está só embaixo da coroa, ele está na sabedoria, na Chokhmah. E por que isso? O lilás, ele vem do azul. O azul, a gente falou que tem uma bondade, tem uma tranquilidade, só que ele tem um lado ainda mais elevado. Ele tem um lado mais delicado. Então o lilás, que ele vem do azul, mas não somente do azul, então ele vai representar uma sabedoria e mais, de pessoas que querem cada vez crescer mais, se espiritualizar mais, ficarem mais próximas do Criador. A gente sente que é uma cor muito, muito mais delicada que outras cores e não é à toa. A representação dela é muito, muito, muito elevada. Muito parecido com isso, a gente vai ter também o rosa. O rosa que vai aparecer nas Sfirot, nas emanações, as manifestações de Netzach, que significa eternidade ou vitória, e por outro lado, de Hod, que significa esplendor. O rosa, nós sabemos que na verdade ele é uma mistura do vermelho com o branco. O vermelho que tem essa raiva, e agora ele vem o branco e faz a tonalidade dele ficar muito mais tranquila. Então o que a gente explicou, né? A pessoa consegue ficar mais tranquila, mas não é à toa. Essa dose da influência do branco significa que se você tinha um julgamento, se você tinha uma bravura negativa, agora você vai trazer o lado da bondade, o lado da sabedoria, você vai trazer o lado da pureza, né? De tudo que o branco significa, da piedade, você vai colocar nessa pessoa. Então não é à toa a influência tão positiva que o rosa tem, uma cor muito escolhida especialmente por mulheres que se identificam demais com essa piedade, com essa pureza, e elas conseguem, muitas vezes, ter esse poder maravilhoso de transformar a raiva, na verdade, em algo muito mais tranquilo, não anular completamente a nossa atividade, mas caminhar para um lado muito positivo. Então, a gente vê uma cor que ela é extremamente positiva. Finalmente, nós vamos falar do laranja. O laranja, nós sabemos que ele é uma combinação do vermelho com o amarelo. Isso aqui vai trazer algo fantástico, porque o vermelho a gente já sabe que significa essa energia, às vezes pode ser uma raiva. Por outro lado, junto com o amarelo, que significa alegria, o que vai acontecer? Eu vou te explicar isso aqui. Nas emanações, nas manifestações, o Yesod. Yesod significa a base. É aquilo que dá pra gente a capacidade de vencer os nossos maus instintos. Como é que você é capaz de vencer instintos que você tem, animais, materiais? É através da cor laranja. Por quê? Porque você tirou um pouco do fogo do vermelho, mas você não anulou ele completamente. Veja que o laranja não é o amarelo. Ele tem um tom avermelhado. Então você tem, por um lado, uma força, uma energia. Você quer tirar o lado negativo dela, mas você continua muito mais do que o rosa, né? Que ele é neutralizado pelo branco. Aqui você está sendo neutralizado pelo amarelo. Então o lado vermelho, ele ainda continua, então te dá coragem. Se você quer ter coragem, então tá ligado exatamente com o laranja. Por outro lado, da onde veio esse lado que fez o vermelho ficar menos vermelho? Do amarelo, que é a alegria. Então o laranja, ele significa uma pessoa otimista, uma pessoa que ela sim tem um estado de felicidade, ela tem muito autoestima, ela tem muita confiança nela mesma, por isso ela é capaz de perdoar outras pessoas, porque para perdoar é necessário coragem, autoestima, otimismo, tudo isso é muito necessário. Então uma pessoa que quer ser influenciado por uma cor tão forte, com
tantas coisas positivas, mais uma vez o laranja. Muitas vezes as pessoas não gostam muito da estética do laranja, mas a influência que o laranja traz na nossa personalidade, também em alimentos, é muito positiva. A gente viu aqui a influência de muitas das cores, é claro que não dá para falar de todas elas, mas se eu fecho agora com arco-íris, você, depois de estudar todas as cores que a gente falou agora, vamos entender melhor o arco-íris. Por que ele é o sinal que Deus escolheu? Porque naquele momento Deus falou, olha, vocês tem um decreto aqui que merecia um dilúvio, não é verdade? De tanta maldade. Então a primeira cor que aparece é o vermelho, a cor da justiça, a cor da bravura, a cor de algo muito duro que vai acontecer. Mas Deus ele faz o pacto passando por várias tonalidades até chegar no azul, que é o tom da bondade. Eu não vou agora falar todo o caminho, mas a gente no final das contas chega no Tchelet, chega na bondade, chega nisso que Deus fala, mesmo que vocês pecaram, meus filhos, eu vou dar oportunidade para vocês consertarem, porque o meu mundo, mais do que tudo, é um mundo de bondade. Então a gente vê no arco-íris todas as cores influenciando, nesse caso, todo o nosso planeta, todas as pessoas, com a manifestação divina, claro. Então agora você está preparado para escolher a cada dia a sua cor preferida.